Olá pessoal, meu nome é Will e eu vou falar sobre as minhas 10 melhores leituras de 2013. Para começar, vamos começar com A Culpa é das Estrelas, escrito pelo João Verde. Digamos que esse livro não foi uma das minhas melhores leituras de 2013, mas não chama um livro melhor do que ele, na verdade, né? Não me julgue mal. Eu gostei realmente da A Culpa é das Estrelas, mas a história não me convenceu muito. Mas o que me chamou mais a atenção foi o fato da personagem principal, a Razor, que ela tem um estado terminal, ela ter um humor negro. Ela é diferente digamos, dos pacientes de câncer normal. E isso que me levou a colocar ele na 10ª posição. O humor negro e também a narrativa do João Verde, o John Green. Porque não é muito arrastado e é bem humorada, em aspas, mas é divertida e passa o tempo. Então ele fica na 10ª posição. Nono lugar, Feios. Ele foi, no caso, indicado por uma amiga e eu abracei o livro. No caso, o problema de Feios, a narrativa é um pouco puxada mesmo, um pouco lenta e tal. Mas o problema realmente é com os personagens. Eu não fui com a cara dos personagens. Taylor não me convenceu. Ela tem um problema de personalidade. Ela é muito levada a grande massa do que está acontecendo. E a minha surpresa foi a personagem secundária, Shay, que se torna amiga dela depois de um determinado tempo ao decorrer da leitura. E tem aquele lance, os adolescentes até os 16 anos são incumbidos a pensarem que são feios e que quando chegar a essa certa idade vão se tornar perfeitos e que a vida deles vai mudar para sempre. Então o que a gente vê é que não é nada disso. E o autor Scott Westerfeld, ele faz uma crítica também à nossa sociedade em termos de padrões de beleza. I'm sexy and I know it. E muito mais. Então, tá num lugar, não pelos personagens, não pela narrativa, mas sim pelo mundo e pela crítica social que o livro faz e que vale muito a pena. 8º lugar, O Casamento Mata, vendido como o sucessor, ou melhor que 50 Tons de Cinzas, me convenceu. Garota Exemplar. Garota Exemplar é um daqueles livros, não sou muito acostumado a leituras de romance com suspense ou mistérios, mas sim, Garota Exemplar surpreende. Nas primeiras 200 páginas pode parecer um pouco arrastado, mas o que chama a atenção dele é que a cada capítulo ele vai se anulando a proposta. O que você acha no primeiro capítulo se anula no próximo e assim sucessivamente. A história do 5º aniversário de Amy, ela desaparece e Nick se torna o principal suspeito de tê-la matado ou sumir o corpo dela. Então esse mistério vai se desenrolando até que chega um ponto que revela o que realmente é e tem aquela surpresa ou não. O livro divide opiniões, uns gostam, uns gostam, mas eu achei que ele se merece minha 8ª posição como a minha melhor leitura de 2013. 7º lugar, Maze Runner, Correr ou Morrer. Enquanto estamos saturados com adaptações, sagas que envolvem personagens femininos centrais, vem essa saga, Maze Runner, que traz Thomas no papel principal da trama. Ele acorda num elevador escuro. A única coisa que ele lembra, mais ou menos vagamente, é o nome dele. A partir daí, ele encontra outras pessoas chamadas clareanos, que vivem numa clareira. Então, o que me chamou a atenção de Maze Runner foi o fato de ter o personagem principal masculino também. E Thomas, ele é um personagem que ele tem personalidade. Ele toma a iniciativa, ele tem a decisão, ele tem ação. Ele fica parado, oh meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não, ele toma a iniciativa, ele quer ser corredor no labirinto. Então é isso que me chamou a atenção. E também tem a narrativa, o James, o autor, ele não tem capítulos muito longos. Tem poucos diálogos, alguns capítulos, mas não fica cansativo, esse é o ponto. É o modo como ele escreve, a narrativa e, fato, é em terceira pessoa. Então ele tem como explanar melhor o livro, os acontecimentos em terceira pessoa. Então por isso que ele merece a 7ª posição. 6ª leitura do ano de 2013. Ele merece o 6º lugar. Will, um nome, um destino. Ele tem o meu nome também, meu apelido Will. Mas isso me levou a comprar o livro também. Mas o que me interessou no livro são 2 personagens. Um narrado pelo John Green e outro narrado pelo David Levitan. O narrado pelo John Green, ele é um Will hétero e meio que não chega nas garotas. O outro Will, escrito pelo David Levitan, ele é gay e depressivo. Então, como conciliar dois Wills no mesmo livro? O Will hétero, ele possui um amigo, Tiny,
que é um tipo de gay, muito gay mesmo. Só que ele é um gay gordo atraente. Ele tem uma série de namorados e tal. Então isso que torna a narrativa engraçada. Por causa de Tini, não pelo fato dos outros Wills. Porque na verdade Tini é digamos, a âncora que puxa os dois. E eles se conhecem em um momento inusitado. Então, ele merece sexta posição pela narrativa, ser muito engraçada, ser muito descontraída. Você tá lendo o livro e não percebe. Fosse um conto real e tal. Eu amei a narrativa dos dois, tanto do John Green, que você logo percebe, porque o Will dele é hétero e nerd, e o outro Will, ele é fechado, mas ele vai mudando ao passo. Isso que torna que os personagens tenham um crescimento durante a narrativa e tal. Ele merece essa posição por isso. Uma escolha pode te destruir. Falando Insurgente, continuação de Divergente, escrito pela Veronica Roth. O livro, ele traz a personagem, novamente Twist. Ela está um pouco mais madura do que o primeiro. Ela teve perdas significativas. Ela está sofrendo pelas essas perdas, o que torna um pouco o livro um pouco, digamos assim, chato. Nesse momento de ela estar sofrendo pelas perdas dela, mas o livro ele tem uma guinada frenética, tem ação, o que ele não teve no primeiro, que é o Divergente, ele consegue dar em dobro. Do começo ao fim do livro é ação, revelações, reviravoltas. Os personagens estão mais desenvolvidos, estão mais aprofundados. O 4 mesmo, o 4, ele tem aquele romancezinho com a atriz, que eu também não gosto. Não pega, não me convence aquele romance deles dois. Mas o livro, em suma, é muito bom. E ele, como uma continuação distópica, merece a quinta posição uma das minhas melhores leituras de 2013. Maze Runner, Prova de Fogo. Segundo livro da quadrilogia de Maze Runner. Porque ele está na quarta posição. Eu já falei anteriormente de Correr ou Morrer. Mas pra mim ele supera o primeiro livro dele, ele merece a quarta posição por isso. Ele tem uma profundidade dos personagens muito, muito melhor do que o primeiro. O autor consegue deixar Thomas muito mais maduro. Aparecem novos personagens, tem mais mortes, tem mais surpresas, mais mentiras da Cruel. O que me chamou a atenção foi o fato do James ter utilizado muito, no caso, Teresa, o personagem Teresa. Você não sabe se confia ou não nela durante todo o livro, na verdade. E isso é meio que uma impaciência durante a leitura. Porque você, no primeiro livro, tem aquela coisa Teresa e tal, amiga de Thomas. E você torce por ela. Mas quando vai no segundo livro, tem aquelas reviravoltas, tem as ações delas que você odeia. Bitch! Prova de Fogo foi uma das melhores leituras que eu tive em 2013. Então é isso. Quarta posição pra ele. Terceiro lugar, Jogador Número 1. Escrito por Ernest Cline. O livro se passa em 2044, onde os recursos estão esgotados, há várias, no caso, fome, guerra e tal. Só que existe digamos, um super mega bilionário e tal, super rico, que ele, ao morrer, deixa 3 chaves no mundo dele virtual, chamado Oasis. Todos os jogadores desse jogo, se achar as 3 chaves deixadas por ele e desvendar o mistério, vai receber toda essa, digamos, herança. O jogador principal é o Wade, que ele vive em vários trailers amontoados. A narrativa, ela é 60% desprovida de diálogos, e se passa, a maioria do livro, ela se passa no Oasis, nesse mundo virtual, onde você pode estudar e você tem infinitas coisas que você pode criar nesse mundo. Na verdade, você pode viver no mundo, nesse mundo virtual. Segunda melhor leitura minha de 2013 é Extraordinário, da R.J. Palacio. O livro ele fala sobre um garoto chamado August, que ele tem um problema no DNA dele, no caso. Ele tem o rosto deformado devido a esse problema. Só que ele é um garoto normal. Só o que diferencia ele é o rosto dele, que é, digamos, deformado. Então, a leitura é suave, leve, é na perspectiva não somente dele, criança, mas também de várias outras pessoas que convivem com ele, colegas, pais, e a própria irmã dele. O interessante é que, no momento algum, digamos, não tem o rosto total dele na capa, só no caso, a autora descreve como é mais ou menos o formato do rosto dele, aí você tem que imaginar. Mas a leitura é muito, assim, leve, e você vai lendo e não percebe o tempo, porque é muito prazerosa. E é uma das minhas surpresas, porque o que me fez comprar o livro foi realmente o book trailer do livro. Foi muito, sei lá, eu chorei no book trailer, então tipo, eu tinha que comprar o livro. E eu não me arrependi, eu comprei na pré-venda. E o livro, sim, merece a segunda posição, porque ele passa uma mensagem muito significativa e o Auge, ele tenta passar às pessoas que estão ao redor dele o quê? Eu sou uma pessoa normal, só que me veja como eu me vejo como uma pessoa normal. Uma diferença entre mim e você.
É isso que o livro tenta mostrar o tempo todo. E a autora consegue transmitir em todas as suas páginas essa mensagem. Eu procurei o livro muito, como também o Jogado número 1, procurei nas livrarias. Eu não consegui achar. Eu ficar puto da vida. E quando eu consegui achar o livro, eu comprei logo e tal. E a Lista Negra, ela conta uma história na verdade, uma história de tragédia. A Valerie, ela tem um namorado que acaba matando todos os... ele faz uma chacina, digamos assim, com os colegas dela na escola onde eles estudam. Só que, que história meio sem graça, um cara atira e tal. Não. A Jennifer Brown, ela consegue, toda a sua narrativa, equilibrar. Ela não deixa o livro parado. Ela sempre volta ao passado, no caso assim, ela tem os trechos de jornais que vão guiando todo o livro, referente à visão da jornalista, à tragédia, da mídia, como a mídia é sacana com os fatos. Ela pode contorcer as coisas. Tem a visão da Valerie, que é em primeira pessoa. Eu pensei que poderia estragar isso, por ser em primeira pessoa, mas não. Ela consegue lembra fatos do que aconteceu no dia da tragédia, junto com o que ela tá vivendo, o destaque para pais dela, no caso. O pai meio que culpa ela o tempo todo pelas merdas que ele faz, por o que ele está vivendo, o que ele está passando. E a mãe meio que também, mas você descobre que nada disso ao longo da leitura. É isso. A Lista Negra, ele passa também uma mensagem de falar sobre bullying, será que bullying não gera mais bullying? Também fala sobre as ações humanas. As pessoas são horríveis, na verdade. Elas fazem as coisas sem perceber. Então todas essas são questões que o livro aborda. E pra mim ele realmente merece o primeiro lugar da minha melhor leitura de 2013. Porque no final realmente eu me emocionei com o livro. Então é isso, pessoal. Esse foi o meu primeiro vídeo para o Cultura em Evidência. Espero que vocês gostem. Pode colocar sugestões. Então não esqueça de assinar o canal da gente. Sigam também pelo Facebook e pelo Twitter. E também não deixe de conferir algumas críticas, algumas resenhas, na verdade, que eu fiz de Feios e Correr e Morrer. E também o Jogador número 1 também. Estão no site culturaevidência.com.